Dona Emília caminhava lentamente pelas ruas da cidade, carregando os sacos das compras para a semana. Com os cabelos grisalhos e passos firmes, a idosa de 73 anos sentia-se sempre confortável nas caminhadas diárias, durante as quais podia apreciar a tranquilidade do bairro e observar os detalhes à sua volta. A vida, marcada por anos de luta e resistência, ensinara-lhe a ser paciente, mas também a reconhecer os sinais de desconforto e perigo. No entanto, naquela tarde, o silêncio da sua caminhada seria interrompido. Ao aproximar-se da esquina, 2 polícias pararam à sua frente, numa patrulha que aparentemente não tinha nada de especial, mas que rapidamente tomaria um rumo inesperado. Com licença, senhora, disse um dos polícias, um homem de estatura média e com um olhar sério, enquanto o outro permanecia em silêncio, a observar. Para onde vai? Dona Emília, com a sua voz suave, mas firme, respondeu, estou a ir para casa, não há motivo para tantas perguntas. O polícia fez um gesto para que ela parasse. Estamos apenas a fazer uma verificação, senhora. Não é comum ver pessoas da sua idade por aqui. Pode mostrar-nos o que há nas sacolas. Dona Emília sentiu o incômodo a subir-lhe pelo corpo. Não era a primeira vez que se deparava com olhares desconfiados por causa da sua cor de pele, mas sempre acreditou que o seu historial de cumprir as leis e a sua educação a protegeriam. Ela hesitou, mas respondeu educadamente, abrindo uma das sacolas para mostrar os artigos básicos da sua compra. É tudo o que tenho. Posso ir agora? Perguntou, tentando manter a calma, mas sentindo o peso de algo de errado no ar. O agente olhou rapidamente para os itens, mas não pareceu satisfeito. Não parece ser daqui. Como podemos saber que está realmente a ir para casa? Dona Emília sentiu um aperto no peito. Não queria causar um incidente, mas sabia que aquela abordagem era mais do que aparentava. Algo que já conhecia muito bem e que, infelizmente, não era incomum na sua vida. Enquanto tentava compreender o que estava a acontecer, o polícia deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Preciso que me acompanhe até a viatura. Preciso de verificar alguns detalhes. O segundo policial, que até então permanecerá em silêncio, parecia mais agressivo, com um tom cortante. Não queremos causar problemas, senhora. Mas vai ter de nos acompanhar agora. Dona Emília sentiu o sangue a subir-lhe a cabeça. A sua paciência estava a esgotar-se, mas continuava serena, consciente de que qualquer reação exagerada poderia piorar a situação. A pressão da situação, no entanto, estava a tornar-se insuportável. Ela tentou dar um passo para trás, mas o polícia mais agressivo bloqueou-lhe novamente o caminho. Foi nesse momento, quando a tensão parecia prestes a explodir, que um som familiar quebrou o silêncio. Ei! O que está a acontecer aqui? Era a voz de Marcos, o seu filho, que, ao ouvir o tumulto, se aproximou apressado. Ele estava numa reunião perto dali. Ao sair, apercebeu-se da movimentação policial à volta da sua mãe. Ao observar a situação, os instintos de advogado e filho de Marcos acenderam-se imediatamente. Sabia que algo estava errado e que não permitiria que a sua mãe fosse tratada daquela forma. O policial que bloqueava a Dona Emília virou-se, surpreso, ao ver Marcos aproximar-se, e o que seria um confronto comum estava prestes a transformar-se em algo muito mais pessoal. Marcos aproximou-se rapidamente, com o coração a bater mais depressa a cada passo. Não sabia exatamente o que estava a acontecer, mas o desconforto no ar era palpável. Viu a sua mãe, Dona Emília, com uma expressão tensa, e os 2 polícias de pé, de uma forma que tornava tudo ainda mais intimidante. O polícia mais alto, que falará com ela antes, olhou para Marcos e fez uma pausa. Quem é você? Perguntou, tentando manter a autoridade na voz. Sou o filho dela, respondeu Marcos, com voz firme e controlada. O que está a acontecer aqui? Por que é que estão a abordar a minha mãe assim? O agente deu um passo à frente, mantendo o tom áspero. A senhora está a demorar demasiado tempo a dar explicações. Estamos apenas a fazer uma verificação de rotina. Marcos franziu o sobrolho, o seu olhar a estreitar. Ele sabia que algo não estava bem. Verificação de rotina? Olhou para a mãe, que, embora em silêncio, estava visivelmente nervosa. A minha mãe estava apenas a regressar à casa depois de fazer compras. O que é que vocês estão exatamente a verificar? Ela tem o direito de ir e vir. O polícia olhou para o outro, que permanecia em silêncio, aparentemente ainda mais nervoso. Terá de acompanhar a viatura, senhor. É melhor não complicar as coisas. Marcos deu um passo à frente, mais determinado do que nunca.
A minha mãe não se deslocará a lugar nenhum sem que eu compreenda o que está a acontecer. Retirou a carteira do bolso e mostrou o distintivo de advogado. Sou advogado e preciso que me expliquem o motivo desta abordagem. Onde está a justificação legal para parar e intimidar uma senhora como a minha mãe sem motivo válido? Os dois polícias trocaram um olhar rápido, claramente desconcertados. O mais agressivo, que parecia ser o líder da dupla, tentou manter a postura, mas o seu rosto começava a mostrar sinais de incomodidade. Não tenho o direito de questionar a nossa autoridade, respondeu com a voz mais baixa, tentando soar imponente. Marcos deu um sorriso cínico e respondeu: tenho todo o direito de o fazer e a senhora, minha mãe, está a ser tratada de forma desrespeitosa. Agora, quero saber, qual é o crime dela? A cor da sua pele? O facto de ser uma senhora que mora aqui? O silêncio durou alguns segundos. O polícia agressivo parecia tentar encontrar uma resposta convincente, mas Marcos não dava trégua. Ele sabia que a abordagem deles estava errada e que a única razão para aquilo estar a acontecer era o preconceito disfarçado de procedimento. Foi então que Marcos notou algo que o fez arrepiar-se. O segundo agente, mais quieto, olhava para ele com uma expressão estranha. Era como se ele estivesse a reconhecer algo, mas não soubesse como reagir. Marcos concentrou-se naquele olhar e uma memória distante começou a formar-se na sua mente. Olhou para o polícia e, num tom mais baixo, mas ainda assim firme, disse: eu conheço-te, não é? Foste meu colega de escola, não foste? Conhecemo-nos na época do ensino secundário, no colégio Roosevelt. Chamavas-me Marquinhos, não era? O polícia, visivelmente constrangido, corou. Deu um passo atrás, claramente nervoso com a recordação. Não sei do que está a falar, senhor, disse ele, evitando olhar nos olhos de Marcos. Mas o mal estava feito. Marcos sorriu com amargura. Ah, eu sei muito bem. Lembra-se de como me tratava, não é? Chamava-me nerd, buchudo, fazia-me sentir pequeno à frente de todos. Ele deu um passo à frente, com os olhos fixos no polícia. Não esperavas ver-me assim, pois não? Agora, eu sou advogado e você é apenas um polícia a fazer uma abordagem errada e ilegal. O rosto do policial mudou, revelando uma mistura de vergonha e raiva, e o ambiente de tensão que se formara parecia mais espesso. O outro policial, que até então estava em silêncio, parecia agora preocupado, trocando olhares com o colega. Marcos sentia que tinha tocado no ponto sensível e não permitiria que a sua mãe fosse alvo de uma injustiça sem que houvesse consequências. A situação tinha mudado drasticamente. Agora, não se tratava apenas de abuso de autoridade contra uma idosa negra, mas de algo pessoal. E, para Marcos, isso significava que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que a sua mãe fosse tratada com o respeito que merecia. O agente da polícia que Marcos reconheceu como seu antigo colega de escola estava visivelmente abalado. O seu rosto ficou vermelho e ele tentou recompor-se, mas a tensão no ar era inegável. O policial mais agressivo, que ainda tentava manter o controle da situação, olhou para o seu parceiro e a troca de olhares entre ambos não passou despercebida a Marcos. Não sei do que está a falar, Marcos, começou por gaguejar o policial, claramente desconfortável. Sou apenas um polícia a fazer o meu trabalho. Marcos sorriu com ironia. O seu trabalho? Intimidar uma senhora idosa no meio da rua é o seu trabalho? Lembro-me muito bem de si e de como me tratava na escola. Chamavas-me nomes e fazias-me sentir como se fosse menos que nada. Fez uma pausa, com os olhos agora firmes e desafiadores. Agora, acha que pode abusar da autoridade para intimidar a minha mãe? Não vou deixar isso passar. O silêncio tomou conta do cenário e de Emília, que até então estava quieta, observou a troca de palavras entre o filho e o polícia. Ela sabia que Marcos estava a enfrentar um velho inimigo, um inimigo que, naquele momento, estava claramente desconcertado. Ela via a força e a determinação do filho, o que a enchia de orgulho, mas também de preocupação. Nunca imaginara que a sua simples caminhada de volta para casa se transformaria em algo tão tenso. O polícia tentou desviar o olhar, mas Marcos não lhe deu trégua. Ele estava agora mais calmo e mais controlado, e sabia que estava no controle da situação. Já via este tipo de coisa antes. A discriminação velada, o uso do poder para intimidar aqueles que não têm voz. Mas agora conhecem-me. E já não sou o Marquinhos que você conhecia. Sou alguém que tem o poder de lutar contra isso. E vou lutar pela minha mãe. Marcos fez um gesto em direção a Dona Emília. Ela não fez nada de errado.
Então, por que a está a tratar assim? Sabe que não há justificação para isso. E se continuar, vou ter de chamar o meu advogado e a história não vai ser boa para vocês. O policial ainda tentava recompor-se, mas a sua postura estava mais fraca agora. O reconhecimento de Marcos, de alguém que ele havia humilhado no passado, parecia ter quebrado a sua confiança. O peso do passado de intimidação e humilhação não o deixava em paz, e Marcos sabia disso. Ele queria que o polícia sentisse a pressão daquilo que fizera há tantos anos. Vai processar-me? Perguntou o policial, tentando desviar o foco da conversa. Não apenas você, mas também a sua equipa, respondeu Marcos, a voz mais firme do que nunca. Porque o que está a acontecer aqui é abuso de poder, e eu não vou deixar passar. O polícia olhou para o outro, claramente à espera de uma reação. O parceiro, que até então estava calado, finalmente falou, a voz a tremer. Vamos, talvez não seja assim tão grave. Talvez devêssemos só deixar a senhora ir. Marcos olhou para o outro polícia, que parecia mais inclinado a recuar, e depois voltou o seu olhar para o polícia mais tenso. Agora está a ver o que está a acontecer? Já não sou o rapaz tímido e inseguro de antes. Não pode intimidar mais ninguém, especialmente a minha mãe. O clima entre os polícias estava a mudar. O segundo, mais calmo, já começava a perceber que a situação estava a escapar ao controle e que a melhor decisão seria libertar Dona Emília e evitar mais complicações. No entanto, o primeiro polícia, o agressivo, ainda tentava resistir, embora sua confiança estivesse a desaparecer. Marcos, com a sua experiência e inteligência, sabia que a situação precisava de mais um empurrão para desmoronar por completo. Agora vou ligar para a ouvidoria da polícia. E vou garantir que o caso de abuso de autoridade seja registrado. Não quero mais discussões, só quero que a minha mãe seja tratada com dignidade. O olhar do policial agressivo começou a vacilar. Ele sabia que estava perdido e que Marcos não estava apenas a falar. Ele realmente poderia levá-los a julgamento. Então, virou-se para sua colega de patrulha e, finalmente, deu um passo atrás. Está bem, está bem. Pode ir. Marcos, mantendo a postura, olhou diretamente nos olhos do polícia. E se tentarem fazer o mesmo com outra pessoa, qualquer pessoa, preparem-se. Não ficarei em silêncio. Dona Emília respirou fundo, aliviada, mas ainda incrédula com a rapidez com que a situação se tinha intensificado. Marcos virou-se para ela, com um sorriso suave no rosto. Vamos, mãe. Vamos para casa. Enquanto ela o seguia, a tensão ainda pairava no ar, mas algo tinha mudado. Não apenas a dinâmica entre os polícias, mas também a relação de Marcos com o seu passado, que finalmente o encontrava cara a cara. O velho bullying já não tinha poder sobre ele. E com aquele momento, ele reconectou-se com a força que sempre soubera existir dentro de si. Marcos e Emília caminharam em silêncio pelas ruas do bairro até chegarem à casa. O ar estava mais pesado do que o habitual, como se a tensão do momento ainda pairasse no ambiente. Dona Emília, que sempre fora uma mulher de poucas palavras, mantinha os olhos fixos no chão, a digerir o que acabará de acontecer. Ela não queria falar sobre o que vivenciara, mas as imagens da agressão e da humilhação estavam bem presentes na sua mente. Marcos, por outro lado, estava consumido por uma mistura de emoções. Sentia alívio por ter conseguido proteger a mãe, mas também uma sensação de raiva crescente pelo que aconteceu. Ele sabia que o abuso de poder por parte dos agentes da autoridade não era algo isolado, fazia parte de um problema sistêmico que afetava sua cidade, em muitos lugares, o país. Sentia um fogo dentro de si, algo que não podia ignorar. A situação não podia terminar ali. Ao entrarem em casa, Dona Emília deixou-se cair no sofá com um suspiro profundo, tentando recompor-se. Marcos fechou a porta suavemente, mas a inquietação no seu peito não diminuía. Ainda estava a pensar nos polícias, na situação que acabará de se desenrolar, especialmente, no policial que fora seu colega de escola. O peso do passado parecia agora mais evidente do que nunca. Não sei o que dizer, filho, disse Dona Emília, quebrando o silêncio. Tudo o que fez, foi corajoso. Mas eu não queria que tivesses passado por isso. Marcos sentou-se ao lado dela, observando as suas mãos. Eu não queria que isto também acontecesse, mãe. Mas, por vezes, é necessário enfrentar o que está errado. Se não tivermos coragem de lutar, quem o fará por nós? Dona Emília assentiu lentamente, mas uma expressão de preocupação ainda se encontrava no seu rosto. Eu sei que tens razão,
Mas, não achas que isso vai causar mais problemas para ti? Esses polícias, eles podem tentar vingar-se. Marcos suspirou, sentindo o peso das palavras da mãe. Ele sabia que ela tinha razão. Embora tivesse agido dentro da lei, não podia ignorar o facto de que as consequências para ele e até para a mãe poderiam ser complicadas. No entanto, ele também sabia que não podia voltar atrás. Eu sei, mãe. Sei o que pode acontecer, mas não posso deixar as coisas como estão. Se mais pessoas não se manifestarem, se todos ficarem com medo de dizer a verdade, nada mudará. Tenho de estar preparado para o que vier. Dona Emília olhou para ele com orgulho, mas também com um toque de preocupação. Criei-te para seres forte, Marcos. E és. Só não deixes que isso te magoe mais do que já magoou. Antes que Marcos pudesse responder, o telemóvel tocou. Era uma notificação de mensagem. Ele pegou no aparelho rapidamente, esperando que fosse apenas uma mensagem qualquer. Ao ler a mensagem, porém, ficou imediatamente arrepiado ao perceber que vinha de um número desconhecido. Preciso de falar consigo. Sei o que aconteceu. Podemos conversar em privado. Marcos franziu o sobrolho, curioso e cauteloso. Clicou para abrir o contato e logo apareceu o nome de alguém que não via há anos. O nome estava lá, claro como a água. João Martins, o polícia que investigou o caso de bullying na escola Roosevelt. Marcos não sabia o que pensar. O velho colega, agora policial, estava a tentar entrar em contato com ele? O que é que ele queria? Quem é? Dona Emília perguntou, ao perceber a tensão no rosto do filho. Marcos olhou para ela, hesitou por um momento e mostrou-lhe a mensagem. É ele, o polícia. João Martins. Ele está a tentar falar comigo. Dona Emília levantou-se do sofá, visivelmente apreensiva. O que é que ele quer contigo agora, Marcos? Marcos suspirou e olhou para o ecrã do telemóvel. Não faço ideia, mas ele está a tentar entrar em contato. E eu, preciso de saber o que ele tem a dizer. Talvez isto seja mais sério do que eu pensava. Vais falar com ele? Dona Emília perguntou, com um tom de preocupação na voz. Não sei, mãe, mas talvez seja a única maneira de entender o que ele está a pensar. Se ele quiser pedir desculpa ou se for algo mais, preciso de saber. Com o telemóvel na mão, Marcos sentiu uma onda de incerteza. Não sabia o que esperar daquela conversa. Ele tinha tantas perguntas, e mais ainda, sentia uma necessidade de resolver a situação de alguma forma. No entanto, uma parte de si temia que essa fosse apenas mais uma tentativa de manipulação, uma forma do passado voltar a atormentar a sua vida. Antes que pudesse decidir o que fazer, o telemóvel vibrou novamente. A mensagem de João Martins tinha chegado. Preciso de me explicar. Não posso deixar que penses que tudo foi apenas esquecido. Encontre-me, por favor. Marcos respirou fundo. Ele sabia que não podia ignorar a situação e que, quer gostasse, quer não, o que quer que João tivesse a dizer, agora parecia inevitável. Tenho de ir, mãe, disse ele, olhando para Dona Emília. Tenho de lidar com isso. Não posso deixar que o passado nos persiga por mais tempo. Dona Emília não respondeu de imediato, mas o seu olhar denotava apreensão. Ela sabia que o filho estava a entrar em território perigoso, mas não podia impedir a sua decisão. Fica atento, filho. Eu amo-te, disse, com uma ligeira tristeza na voz. Marcos acenou com a cabeça, guardando o telemóvel no bolso, antes de sair de casa em direção ao local onde encontraria João. Não sabia o que esperar, mas estava determinado a enfrentar o passado mais uma vez. Desta vez, estava pronto para lutar pela sua verdade. Marcos chegou ao local indicado por João Martins, um café pequeno e discreto no centro da cidade. O local era calmo, com poucas mesas ocupadas, uma iluminação suave e uma música ambiente que parecia não querer perturbar a serenidade do espaço. Ao aproximar-se da mesa reservada, onde João o esperava, sentiu um frio na barriga. O rosto do polícia estava tenso e ele parecia estar a lutar contra algo dentro de si. Marcos não sabia ao certo o que esperar dessa conversa, mas tinha a sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado. Assim que Marcos se aproximou, João levantou-se, estendendo a mão de forma hesitante. Marcos, obrigado por ter vindo. Sei que não é fácil para si. Marcos olhou para a mão estendida e hesitou por um momento. Recordações da época de escola afloraram, os apelidos cruéis, as piadas, a sensação de humilhação. No entanto, não queria ser escravo do passado.
Apertou a mão de João, mais por educação do que por qualquer outra coisa, e sentou-se na cadeira à sua frente. Tem 10 minutos, João, disse Marcos, com voz firme, mas com uma ligeira tensão. O que queres de mim? O que está a acontecer aqui? João parecia nervoso, os seus olhos evitavam o contato direto por um momento. Suspirou profundamente antes de começar a falar. Eu sei que me odeia. E compreendo isso. Fui um imbecil na escola. Não há desculpa para o que fiz. Arrependo-me profundamente da forma como te tratei, Marcos. Marcos observou em silêncio, esperando que ele continuasse. Ele não estava interessado em desculpas vazias, mas havia algo no tom de João que parecia genuíno. Cresci. E, nos últimos anos, mudei. A vida ensinou-me algumas lições e apercebi-me de como fui um idiota contigo e com tantas outras pessoas. João olhou para baixo, como se estivesse a tentar encontrar as palavras certas. Quando te vi hoje com a tua mãe, percebi que já não sou o garoto do colégio. Estava errado em tudo, Marcos. Não apenas contigo, mas com todos à minha volta. Marcos cruzou os braços, ainda cético. E o que é que isso tem a ver com a minha mãe? E com o que aconteceu hoje? O que é que vocês e os vossos colegas estavam a fazer? João engoliu em seco, com o rosto mais pálido. Respirou fundo antes de explicar. O que aconteceu hoje foi um erro. Uma falha de julgamento. Não posso justificar, mas tem de compreender que foi uma situação difícil. Estamos todos a tentar lidar com a pressão do trabalho e a pressão da política da polícia. Ele parou por um momento, claramente a tentar encontrar as palavras certas. Sei que a abordagem de hoje foi errada. Devia ter feito as coisas de forma diferente. E não devia ter permitido que fosse tão agressivo. Marcos manteve o olhar fixo. Sentia que João estava a tentar ser sincero, mas algo dentro dele dizia que aquela conversa estava longe de ser uma simples desculpa. Ele queria entender o que realmente estava a acontecer, o que João realmente sentia em relação ao passado e, mais importante, qual era o verdadeiro motivo que o levará a procurar Marcos agora. Estás a dizer-me que foi só um erro, João? Acha que isso resolve tudo? Marcos perguntou, com a voz mais baixa, mas carregada de intensidade. O que fizeste no passado não desaparece com palavras bonitas. E a forma como te aproximaste da minha mãe? Não foi apenas um erro. Foi abuso de poder. João olhou para ele, os olhos agora revelando a verdadeira luta interior. Eu sei, Marcos. É por isso que estou aqui. Sei que não posso apagar o que fiz, mas queria tentar, de alguma forma, consertar o que aconteceu. Não quero ser o mesmo homem que te fez sofrer na escola. Não quero ser esse polícia arrogante que usa o poder para intimidar as pessoas. Quero ser diferente. E, se me deres uma oportunidade, quero tentar fazer as coisas como deve ser. Marcos encostou-se à cadeira, ainda a digerir as palavras de João. Havia algo de sincero no seu tom, mas não podia simplesmente esquecer o que tinha acontecido. O que mais queria saber era se João estava a falar a sério ou se estava apenas a tentar aliviar a sua própria culpa. Ele também sentia que, de alguma forma, João ainda não tinha revelado tudo. Acha que me pode pedir desculpa e que ficará tudo bem? Perguntou Marcos, com um olhar desafiador. Humilhaste-me durante anos. Não se trata só de palavras, João. É sobre ações. Precisas de mostrar que realmente mudaste e não apenas falar. João ficou em silêncio por um momento, claramente a refletir sobre as palavras de Marcos. Parecia compreender a gravidade do que estava a ser dito. Não espero que me perdoes, Marcos. Nem agora nem no futuro. Sei que o que fiz foi irreparável. Mas quero fazer o que estiver ao meu alcance para corrigir o meu erro, por mais difícil que seja. Marcos ficou em silêncio, olhando para ele com um misto de desconfiança e curiosidade. Não sabia se João realmente havia mudado ou se aquilo era apenas uma tentativa de aliviar a consciência. No entanto, sentia que havia algo mais a acontecer. Algo que ainda não estava totalmente claro. Queres que eu acredite em ti? Perguntou Marcos, com uma ligeira ironia. E o que vais fazer agora? Chamarás os teus colegas de trabalho para se desculparem também? Ou estás só a tentar convencer-me de que és uma pessoa nova? João pareceu um pouco abalado com as palavras de Marcos, mas não desviou o olhar. Não posso controlar o que os outros fazem, Marcos. Só posso tentar fazer a diferença no meu interior. Mas, se me deres uma oportunidade, vou provar que estou disposto a mudar. Se quiseres denunciar o que aconteceu, não te impedirei.
Mas estou aqui agora porque a única coisa que posso fazer é tentar corrigir o que fiz. Marcos olhou para ele por um longo momento. Ele sabia que a situação era complexa e que talvez não houvesse uma resposta simples. No entanto, também sabia que tinha poder de decisão naquele momento. A escolha de como seguir em frente estava nas suas mãos. A história do passado estava a ser reescrita diante dele, mas a verdadeira questão era: estaria preparado para aceitar a mudança, ou seria impossível esquecer tudo o que aconteceu? O relógio na parede parecia acelerar o tempo enquanto Marcos refletia, e, finalmente, falou com voz firme: não sei se posso acreditar em si, João. Mas sei que estás a começar a entender a gravidade das coisas. E talvez, só talvez, isso seja um começo. Ao sair do café, Marcos sentia um peso no peito, mas ao mesmo tempo, algo estava diferente. Não sabia se poderia confiar totalmente nas palavras de João, mas havia uma parte dele que entendia que a jornada de redenção de uma pessoa não era feita de um único gesto, mas sim de ações consistentes e verdadeiras. João parecia estar disposto a dar esse primeiro passo, mas agora era Marcos quem teria de decidir se valia a pena seguir esse caminho. Ao chegar a casa, Dona Emília estava na sala, a observar a janela com a expressão pensativa que sempre a acompanhava quando algo lhe ocupava a mente. Não foi necessário perguntar nada, pois sabia que a conversa com João tinha sido tensa e que a preocupação no olhar de Marcos dizia mais do que as palavras poderiam expressar. Conseguiste falar com ele? Dona Emília perguntou com a suavidade de sempre, mas o tom da sua voz denotava a preocupação de quem já tinha vivido o suficiente para saber que nem todas as histórias têm um final feliz. Marcos sentou-se ao lado dela, com os ombros pesados, como se tivesse carregado o peso de uma decisão importante. Sim, conseguimos conversar. E o que é que ele disse? Dona Emília estava atenta, com os olhos fixos no filho, à espera de compreender o que se passava na cabeça dele. Ele pediu desculpa. Mas não é só isso, mãe. Ele disse que quer mudar. Ele admite que foi um idiota no passado, tanto comigo como com outras pessoas. E que agora está a tentar ser uma pessoa melhor. Dona Emília olhou para ele, com uma expressão calma, mas os olhos a refletir uma compreensão profunda. E acredita nele? Marcos ficou em silêncio por um momento, recordando tudo o que tinha vivido, o bullying na escola, os abusos de autoridade que a sua mãe tinha sofrido hoje, as palavras de João a tentar desculpar-se, a dor que ainda estava presente, mas agora suavizada pela promessa de mudança. Ele sabia que a cicatriz estava lá, mas também sabia que não podia deixar que o passado definisse completamente o seu futuro ou o de João. Não sei, mãe. Mas sei que, se não der uma oportunidade para ele provar, nunca vou saber. Não posso viver com o peso de simplesmente rejeitar uma possibilidade de mudança. Não seria justo, nem para mim nem para ele. Dona Emília ficou em silêncio por um momento, depois colocou suavemente a mão sobre a de Marcos. És um homem bom, meu filho. E não precisas de carregar o peso do passado para seguires em frente. Mas também tens o direito de proteger o que é teu, de decidir quando algo já não merece a tua energia. Só você pode decidir onde essa linha está. Marcos olhou para a mãe e sentiu uma onda de gratidão. Ela sempre foi a voz da razão, a âncora que o mantinha firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele sabia que a decisão não seria fácil, mas também sabia que tinha de decidir com o coração, sem se deixar cegar pelo ódio ou pela dor. No dia seguinte, Marcos dirigiu-se à esquadra. Sabia que havia um risco em ir até lá, mas a sensação de que algo precisava de ser feito era mais forte do que o medo. Pediu para falar com João, que o recebeu no seu posto, sozinho, a olhar para o chão, como se esperasse que Marcos viesse a qualquer momento. Não vim para te processar, João, disse Marcos, olhando-o nos olhos. Mas quero que saiba que a situação de ontem não será esquecida. O que fez foi errado e continua a insistir nisso. Porém, se realmente quiser mudar, comece por o demonstrar através das suas ações. Tente fazer mais do que falar. João respirou fundo, parecendo aliviado, mas também ciente de que a jornada seria longa. Eu sei, Marcos. E estou pronto para provar que sou capaz de mudar. Não vou desistir. Marcos acenou com a cabeça, satisfeito por ver um pouco de sinceridade nas palavras de João. Ele sabia que a mudança seria difícil, mas a decisão estava tomada. Não podia apagar o que aconteceu, mas podia escolher como reagir. Já não era o rapaz vulnerável do passado, era um homem que aprenderá a lutar pelas coisas que importavam. Ao sair da esquadra, Marcos sentiu um peso aliviar-se.
O caminho que tinha pela frente ainda seria desafiante, mas tinha certeza de que tinha dado o primeiro passo em direção à verdadeira mudança. Não apenas para João, mas para todos os outros que estavam à mercê do sistema e lutavam para serem ouvidos. Naquela noite, ao regressar a casa, Dona Emília estava na sala, como sempre, à sua espera. Ela sorriu ao vê-la entrar. Então, filho, fizeste a tua escolha. Marcos sorriu de volta, sentindo finalmente uma paz interior. Fiz, mãe. Agora, é só esperar para ver como as coisas vão evoluir. E, embora a estrada ainda fosse longa e cheia de obstáculos, Marcos sabia que a verdadeira transformação começa no momento em que nos permitimos acreditar que a mudança é possível. E talvez, só talvez, o passado pudesse finalmente ser deixado para trás, para que ele e a mãe pudessem caminhar juntos rumo a um futuro mais justo e repleto de possibilidades.